Vamos para o nosso terceiro dia, o dia 3. Descobrir aqui o que Deus tem para nós. Eu queria mais uma vez fazer uma oração pelo pastor, para a gente iniciar. Pai amado, mais uma vez te agradecendo pela vida e pela disponibilidade do pastor Miguel, que tem sempre sido bondoso conosco, generoso, e o teu Espírito tem usado para nos exortar, nos edificar. Que o Senhor possa mais uma vez falar conosco através da instrumentalidade dele, e que o Senhor nos abençoe essa noite com tudo que será trazido aqui em público, Pai. Que essa conferência dê frutos mais à frente, que a gente possa ver, Senhor Deus, que tudo que a gente aprendeu aqui serviu e funcionou nas famílias e nos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos pelo convite, agradecer a todos pela atenção, agradecer pelo carinho, pelos abraços que recebi, agradecer pelo querer bem, pelo desejar que a gente possa ir bem. Eu fico muito feliz pelo carinho de vocês, me sinto muito grato, tá? Vim para servir. Estou voltando, se Deus quiser, essa noite para a minha terra querida e amada, e eu espero voltar com essa sensação de ter servido vocês. Estamos no terceiro dia, começamos na sexta-feira. Desejo finalizar esse tempo com a mesma expectativa de que eu estava no primeiro dia, na sexta-feira, de que Deus possa transformar a vida de vocês, para que o casamento de vocês não chegue, não passe pela porta do divórcio. Caso algum casamento entre nós, de amigos ou irmãos de fé, esteja péssimo, oro a Deus para que essa situação possa ser modificada. Se o seu casamento está vivendo um momento ruim, oro a Deus para que essa situação seja modificada. Se o seu coração está vivendo bons tempos, eu oro a Deus para que continue, e que através desses bons tempos, tempos maduros e saudáveis, você possa também viver para servir e inspirar outros casais. Talvez casais que não estejam formados ainda, ou casais que já estejam formados, independente da idade. Que o seu casamento seja fonte de graça de Deus para pessoas que estão casadas há décadas e aqueles que estão casados há pouco tempo também. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Quero orar mais uma vez com vocês, na expectativa de que Deus nos conduza essa noite. Feche seus olhos, por favor, se una a mim nessa oração. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelas músicas que cantamos, pelos amigos que aqui estão. Obrigado por essa igreja estabelecida nesse lugar. Oro clamando e suplicando pelas tuas misericórdias, ó Deus. Clamando e suplicando pela tua graça, para que essa noite seja uma noite onde o Senhor vai usar para transformar e continuar transformando vidas. Eu não vou precisar saber, Senhor Deus, mas se isso acontecer, ficarei tão feliz, porque o teu nome será glorificado. Glória seja dada ao Senhor. Que perdidos possam ser encontrados essa noite, por favor. Que doentes possam ser curados essa noite, por favor. Que haja reconciliações um com o outro e com o Senhor. Conduza-nos, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O que é um casamento bom? Um casamento bom não é aquele que não tem briga. Casamento bom não é aquele onde não existe rixas e quebra-pau. Não. Casamento bom é um casamento onde Deus é o referencial supremo, onde o que Ele estabeleceu é seguido. Quando um casal vive em primeiro lugar para Deus, quando um casal é comprometido em primeiro lugar com o que Deus tem a dizer, esse casamento é bom, mesmo que seja de gente doente, mesmo que seja um casamento de lágrimas, mesmo que seja um casamento de dores, mesmo que seja um casamento de sofrimentos,
mesmo, independente do tempo que durar. Se Deus é o referencial supremo, esse é um casamento bom. E se esse é um casamento bom, ele é digno de ser imitado por quem está casado há muito tempo e quem está casado há pouco tempo. Quero convidá-los essa noite, dia 3, como disse o Rodolfo, para vocês abrirem a palavra de Deus e lerem uma porção da Escritura Sagrada comigo, tá? Eu não sei se é do tempo de vocês, mas é do meu tempo, com certeza o Alex vai lembrar disso. Lembra quando alguém ia falar o versículo e disse, não, só a parte A. Lembra? Hoje as nossas versões não tem muito disso, né? As versões mais atuais não tem essa divisão. Eu quero ler um versículo, mas eu queria ler só a parte A com vocês e vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo, só a parte A. Pode ser, Alex? Pode ser? Gênesis capítulo 1. Abram, por favor, em Gênesis capítulo... Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Alex, só a parte A. Amém, irmãos? Misericórdia, né? O silêncio indicou misericórdia. Gênesis 1, 3. Amém, queridos? Diz assim: disse Deus. Amém? Podemos repetir? Disse Deus. Vamos ficar só por aí. Irmãos queridos, há muito tempo li um livro de um homem que eu comecei a admirar, um homem no qual eu devo muito, nunca conheci, ele morreu bem antes de eu nascer, mas espero conhecê-lo um dia. Ele se chamava Francis Schaeffer. Francis Schaeffer escreveu um livro no qual, na minha adolescência tardia, pude lê-lo e ficar encantado com as palavras, desafiado com todos aqueles conceitos. O nome do livro se chama O Deus que se Revela. Uma das primeiras coisas que Schaeffer fala é que Deus fala, e isso é uma boa notícia. Deus se comunica, nós podemos conhecer a Deus porque Ele se revela, Ele fala de si, Ele se explica, Ele se demonstra. E esse conceito deveria ser uma boa notícia para filósofos, para a gente com crise existencial, porque podemos conhecer a Deus. Anos depois, conversando com um professor de onde trabalhava aqui em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, professor muito querido, gente boa, me tratava super bem. Certa vez começou a conversar comigo sobre Deus, e eu então comecei a falar sobre Deus, e ele falou: Miguel, o que é Deus? Quem é Deus? E antes que eu pudesse ousar responder alguma coisa, ele falou: Miguel, não dá para conhecer a Deus, Deus é outro, Deus está além, Deus não se comunica, Deus não se revela. O que nós podemos aprender sobre Deus são de espíritos evoluídos que carregam um pouco dele e compartilham conosco as virtudes de Deus. Eu pude ouvir com muita atenção o que aquele professor tinha para falar, porque eu fiquei bem curioso em entender que existe na cabeça de muitos o conceito de que Deus existe, mas se Deus existe, nós não podemos conhecer nada sobre Ele. Esse Deus que se revela, esse Deus que Francis Schaeffer falou na minha adolescência tardia e que tanto impactou a minha vida, a minha existência, que continua ecoando até hoje, é o Deus que tem um livro e que fala. E durante a palavra de Deus nós podemos ter indícios, sim, da fala de Deus, onde mostra que antes de tudo existir, Deus já estava se comunicando, Deus já estava falando. Havia um plano de enviar o Filho, havia um sacrifício projetado, e falham as palavras humanas, mas eu nem sei se projetado é a melhor fala diante de um Deus que é eterno e que já havia decidido sacrificar o Cordeiro antes dos tempos como nós costumamos conhecer. Esse Deus fala. A Bíblia fala que Jesus, ao orar ao Pai, ele diz sobre o amor que o Pai tinha para com ele antes do mundo existir. Havia amor, havia comunicação antes de nós mesmos existirmos. Deus sempre falou, e Deus, antes dessa eternidade, antes do tempo como nós o enxergamos, nunca esteve em silêncio. Deus sempre se comunicou, e a comunicação de Deus
é uma das maiores demonstrações do seu amor. Deus vivendo numa perfeita comunhão, em perfeita conversa, em perfeito diálogo, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até que chega no momento, mais uma vez, olha como a nossa linguagem falha. Então chega no momento. Quem sou eu para falar de momento diante de um Deus eterno, hein? Mas Deus, em um momento, decide criar tudo que existe. E como foi lido essa noite, tudo foi criado pelo poder da sua... Eu vou chutar de novo, porque vocês não viram, né? Fica subindo aqui, vai mostrar o meu piercing no umbigo aqui. Obrigado, mas Deus é glorificado na sua intenção, tá? Mas é horrível, o pregador fica aqui subindo, aqui, aí vê tatuagem de borboleta, vocês vão ficar chocados. Irmãos queridos, amigos e amados, Deus nunca esteve em silêncio. Deus sempre falou. Então, em um determinado momento, Ele decide criar, e tudo é criado pelo poder da sua palavra. Disse Deus. Bem, duas palavras apenas que lemos, isso é tão profundo. E é assim que nós começamos a enxergar a história como ela é. E é assim que nós começamos a visualizar a existência como ela é. Disse Deus, apenas isso, simplesmente isso. Disse Deus, e tudo veio a existir. A palavra de Deus, agora não mais guardada para o ser divino, mas agora uma palavra ouvida, para que aquilo que não existia, agora do nada viesse a existir, ouvindo. Ouviu-se antes de ser-se, misericórdia. Ouviram antes de existir, mas de alguma forma ouviram, e por isso vieram existir. Deus cria tudo, e agora não mais criando pelo poder da sua palavra, mas decide criar o ser humano, de uma forma especial. Não com sua palavra, mas me permitam, o meu idioma humano como é falho, com as suas próprias mãos. Cria o ser humano do barro, sopra do seu fôlego, e uma vez que o homem veio existir, Deus dá instruções para o homem. Deus cria o homem e a mulher. Ele fala sobre casamento, fala sobre multiplicação, fala sobre domínio, fala sobre trabalho. Deus fala, e Deus fala de uma forma que o ser humano consegue entender. Deus fala de uma forma que nós, limitados, conseguimos compreender. Como um Deus eterno fala, e como seres finitos conseguem entender, meu Deus. Não, a glória não é da nossa capacidade. A glória é desse Deus que consegue se equalizar a si mesmo, numa frequência que nós conseguimos compreender. E claramente, sem mistério, Deus fala e a gente ouve. Deus se relaciona com o ser humano, e Deus se relaciona com o ser humano por meio da fala. Deus conversa com o ser humano. Infelizmente o ser humano peca. E ele peca porque, ao ouvir a instrução direta e clara sobre Deus, decide em seu coração ignorá-la. O homem peca porque tapou os ouvidos para a voz de Deus. O homem quebra a cara porque deu as costas para a comunicação divina. A partir disso, Deus chega até o ser humano perguntando: onde estás? Bem, porque este Deus que se comunica faz perguntas. Este Deus pergunta porque quer dar a oportunidade de nós falarmos quem somos e o que nós fizemos. Ele pergunta: onde você está? Este Deus pergunta de novo: o que fizeste? Deus está preocupado na resposta, mesmo ele sabendo de tudo, mesmo nada estando obscuro ao seu olhar divino e soberano. Ele pergunta: onde estás? O que fizeste? A partir da desobediência, a partir do momento em que o ser humano dá as costas para a voz divina, Deus se comunica ainda com a raça humana, mas essa comunicação agora ela é tão pequena.
ela é tão frustrante. O ser humano continua no seu projeto pessoal de viver a sua vida afastado da voz divina, sem considerar as diretrizes do Criador. Ele continua até que se multiplica, em vez de se espalhar para povoar a terra, se junta, se une para peitar Deus, se une para construir uma glória que rivalize com a glória do Criador, se une para dizer, somos grandes, se une na engenhosidade arquitetônica para dizer, nós conseguimos, nós chegamos lá em cima, o nosso nome é que vai ser conhecido por sobre toda a terra. Deus, vendo a maldade e a perversidade do ser humano, pune o ser humano, confundindo as línguas, e a partir daquele momento, o ser humano não se entende entre si. As línguas confusas é o próprio Deus punindo o homem que é mal ouvido, o homem que é endurecido, o homem que é rebelde. As nações, então, cada um com a sua língua, agora sim, começam a se espalhar. E Deus, olhando para esta terra, decide criar uma nação, para que através dessa nação ele pudesse se comunicar com toda a terra. Prestem atenção, Deus ainda deseja se comunicar com os seres humanos. E para fundar essa nação, ele chama, mais uma vez, ele usa a sua voz, ele fala de uma forma que um homem consegue entender. Abrão! E Abrão entendeu. Não eram trovejar, não eram relâmpagos, era alguém falando o nome de alguém. Abrão, não apenas um chamado, porque animais podem imitar o nosso nome, talvez papagaios consigam, mas este Deus, o Criador, interessado na comunicação com o ser humano, o Deus que se revela, o Deus que nunca esteve em silêncio, na eternidade passada, é o Deus que diz, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Este Deus se comunica e vai guiando Abraão nas suas tomadas de decisão, ora o orientando, ora o repreendendo. A nação, de fato, começa a crescer. Eles vão parar no Egito, são escravizados, maltratados, e Deus levanta um homem por meio de uma fala. Ei, Moisés, tira as sandálias dos pés. E ele entendeu que era alguém falando, e ele entendeu que era para tirar as sandálias, e era para tirar as sandálias dos pés, porque a terra era santa. Deus está falando de novo, não de uma forma codificada, mas de uma forma clara. Ô Moisés, eu tenho um plano para você, eu tenho um chamado para você. E olha a ironia aqui. Deus quer se comunicar com o seu povo por meio de um homem de uma fala pesada. Uau! Você vai lá, você vai falar isso e vai tirar meu povo de lá. Você vai falar com a autoridade do mundo, você vai falar com o maioral desse tempo, Faraó. Vai lá, eu, Senhor. E há uma discussão, uma relutância por meio da comunicação. E em meio à relutância e o chamado da comunicação, há um ultimato divino. Não fale mais sobre isso, não há mais desculpas. Vá lá, eu estabeleci seu irmão para falar por você. Vai lá e fala. Moisés então é tido como o profeta. Há quem possa ser maior do que Moisés? Isaías seria maior do que Moisés? Jeremias seria maior do que Moisés? Daniel seria maior do que Moisés? Meus irmãos, Deus levanta um profeta, e por meio da fala, Deus tira um povo da escravidão. No monte, Deus fala com Moisés, e no monte a lei de Deus é apresentada ao povo de Deus. Por meio da fala, Deus escreve, Deus direciona, Deus se comunica. As pessoas pecam, Deus usa mais uma vez Moisés, a história continua, até que eles chegam na terra prometida, eles se estabelecem como nação, mas
vez por outra, essa nação ousa se esquecer de Deus. Essa nação que não podia mais dizer: sou ignorante, nada sei sobre Deus, nada sei sobre a palavra. Não, era a nação da lei. E este Deus estava falando por meio de profeta. Deus estava falando por meio de instituições. Deus estava falando por meio de acontecimentos históricos, eventos catastróficos. Deus estava falando. Mas Deus estava falando sempre por meio de pessoas. Essa nação precisa de orientação, precisa de instrução, e Deus levanta profetas, chamando o povo para voltar à aliança, chamando o povo para um arrependimento, chamando o povo para se voltar para a lei de Deus, falando para o povo sobre boas notícias, dando ao povo esperança de um reino incrível, perfeito e justo. As pessoas ouviram de Deus por meio dos profetas. Os profetas que sonharam, os profetas que receberam o oráculo, os profetas que falaram e muitos representaram com o seu corpo, com a sua vida. Esse povo recebeu os profetas, rejeitou muito deles, apedrejou alguns, cerrou ao meio a outros. O povo que ouvia os profetas era o povo que deu as costas para os profetas. E mais do que isso, levantaram os profetas para falar, não da parte de Deus, mas do seu próprio coração. Eles levantaram profetas para profetizar os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos. E os profetas que profetizaram a verdade de Deus eram presos para comer pão e água. Deus usou tantos deles. Mas chega um momento onde Deus dá uma punição severa. Uma punição de aproximadamente 4 séculos, 400 anos. E adivinha qual foi a punição de Deus? Silêncio. Chamamos isso de silêncio profético. Depois de Malaquias, o último profeta, cadê o profeta? Cadê Deus falando? Não, Deus está em silêncio agora. Cadê a voz de Deus? Onde temos de direção? Deus está em silêncio agora. Ai meu Deus! Um judeu descuidado falaria. Deus está em silêncio. Até que o silêncio é rompido de uma forma retumbante, meu brother. Um homem, um profeta diferentão, corajoso, que ousou pelo poder e unção de Deus, chamar todas aquelas pessoas ao arrependimento, chamar autoridades ao arrependimento, chamar soldados romanos ao arrependimento, chamar publicanos ao arrependimento, traidores da pátria ao arrependimento, e dizer para eles: vocês precisam ser batizados, arrependam-se, se preparem, pois uma reforma está chegando. Deus está falando novamente. Deus não está mais em silêncio. Agora o profeta se levanta, e ele é diferente, ele é corajoso, e ele não tem medo de ninguém. Sim, ele fala até para o rei. Sim, ele tem coragem até de dizer: rei, essa mulher não é sua, devolva a mulher do seu irmão. Tão doido para matar o profeta. O rei gosta de ouvir. Mas se o rei inventasse de acreditar nas palavras do profeta, a sua amante perderia toda a sua glória, seus palácios, suas roupas, suas festas, seu poder. Ela está louca para calar a boca do profeta, mas o profeta não cala a boca. Mas acima de tudo, o que o profeta falou em sua vida é que ele estava falando, ele estava profetizando, para que através da sua vida e profecia, as estradas esburacadas pudessem ser repavimentadas, reurbanizadas, porque o rei, o Messias, estava para vir, porque o reino estava próximo. E ele dizia com autoridade: olha, se preparem com arrependimento, se batizem para esperá-lo, porque eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é maior do que eu, ele é maior do que eu, ele é o noivo,
e tudo o que me resta é apenas apontar para o noivo. Quem é o noivo? Quem é o objeto da profecia de João? Quem é? Eu digo para vocês, o profeta que sem dúvida é maior do que Moisés, sem dúvida alguma. Sim, esse profeta tiraria o seu povo da escravidão das trevas e levaria o seu povo para a liberdade de luz no seu reino. Quem é este profeta? Este profeta não é apenas enviado por Deus. Este profeta maior do que Moisés e maior também do que João Batista, não vinha falar da parte de Deus, não. Era mais do que isso. O quê? Este homem, este profeta, o maior, o supremo dentre eles, era a própria palavra de Deus, encarnada e vivendo entre nós. E ser a palavra encarnada é muito maior do que simplesmente falar da parte de Deus. Ele era a fala de Deus entre nós. Deus, mais uma vez, está preocupado e desejoso em falar conosco, suas criaturas. E Deus não fala do céu, Ele poderia fazê-lo. A própria palavra se torna viva, encarnada entre nós. Cristo, o maior dos profetas, Jesus o Nazareno, o Messias de Israel, é o verbo vivo que andou entre nós. Ele ora ao Pai em suas madrugadas. Ele sabe fazer trabalho manual, ele sabe fazer muitas coisas, mas ele deixa claro para os seus: eu vim para pregar. Por isso eu preciso ir para os outros povoados e cidades, porque foi para isso que eu vim. A palavra de Deus veio para anunciar, para pregar, para ensinar, para proclamar. Quando voltava para visitar as áreas de onde nasceu, na verdade de onde se criou, onde cresceu e se criou, adivinha o que ele fazia? Qual era o hobby dele? Ir na sinagoga e ensinar a palavra de Deus. Ele chamou os discípulos, ele chegou para um e disse: segue-me. Para outros ele disse: venham, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele falou com os seus discípulos, e por causa da fala dele, os discípulos creram e acompanharam a ele. Ele continuou ensinando, ele continuou falando, ele deu o exemplo de comunicação perfeita ao Senhor. Ele orou: Pai, que não seja feita a minha vontade. E escutou do seu pai um não. Mas antes de escutar o não do seu pai, o seu coração estava submetido: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele carrega sobre si o peso da nossa ignorância, da nossa alienação. Ele carrega nos seus ombros, numa estrada de humilhação pública, o peso das pessoas que não quiseram dar ouvidos para Deus, das pessoas que ouviram Deus falar, que viram em seu próprio coração, que leram em sua própria alma a lei escrita de Deus. Esses que não desejaram ouvir a Deus. Sim, foi por eles que Jesus Cristo continuou naquela estrada humilhante, pesarosa, vergonhosa, carregando uma cruz, para quando, erigido, com seus braços estendidos, já perto da morte, ora mais uma vez ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca esteve em silêncio, mas por um momento, sim, agora eu digo, por um momento, o Pai silenciou a sua comunicação para o Filho, porque os nossos pecados fazem separação entre o que é santo e o que não é santo. Deus diz: eu não estou moco para não ouvir, meus braços não são aleijados nem curtos para não serem estendidos para vocês, mas são os pecados de vocês que fazem separação entre eu e vocês,
Em Isaías ele diz: para que vocês fazem tantas orações, tantas festas, tantos cultos? A adoração de vocês me causa pavor, nojo, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Houve silêncio em Deus. Houve silêncio entre Deus e o silêncio por causa do nosso pecado. Três dias depois, alguém vai procurar para honrar, para servir o corpo do maior dos profetas. E um mensageiro, quem sabe dois, falam: por que você está procurando entre os mortos quem está vivo? Vá lá avisar para os demais que o mestre, o Salvador, o Rabi, está vivo. Os discípulos são avisados, alguém falou. Os discípulos não creram no que foi falado. Eles chegam até lá, eles procuram ver o Senhor, e depois de 40 dias eles experimentam, por 40 dias, a ressurreição do Salvador. Durante a ressurreição, o Messias continua falando sobre o quê? Falando sobre o reino, restaurando quem havia vacilado, restaurando. E antes de subir, ele mais uma vez fala: fiquem, vocês vão receber poder do alto. E enquanto o poder do alto, enquanto o Consolador não viria, ele que havia prometido este Consolador, o Consolador que viria, mas só viria depois que ele fosse, e viria para fazê-los lembrar de tudo que foi dito, o Consolador ajudaria eles a entender e a crer no que foi comunicado. Enquanto o Consolador não vem, o que aqueles 120 fazem? Se reúnem para falar com Deus, para orar a Deus. E então, naquele momento, adivinha o que acontece? O legado maldito de Babel é cancelado. As nações que por pecado e vaidade agora não se entendiam, em Pentecoste começam a se entender. O Consolador traz o dom de línguas, e as pessoas entendem: o legado de Babel está em ruínas. Nós podemos chegar às nações, pois foi o próprio Cristo, o maior dos profetas, que havia dito: vão fazer meus discípulos em todas as nações. Mas como nós podemos ir para todas as nações se nós não entendemos o que eles falam, nem eles entendem o que eu falo? O Espírito Santo, então, é o poder motivador, é a pessoa que nos capacita para a obra missionária, é aquele que nos dá a garantia de que, se formos, podemos ter certeza que o maior empecilho não será a nossa comunicação, nem a nossa dificuldade de aprender um idioma. A nossa maior dificuldade estará no campo do pecado, dos corações endurecidos, quer seja daqueles que ousam permanecer, ficar, ou daqueles que ousam insistir em não dar ouvidos para o que Deus tem a dizer. O povo de Deus surge, a igreja nasce, e adivinha o que acontece? O Senhor estabelece líderes, homens, para que pudessem falar a igreja. Deus estabelece pastores para que a sua igreja possa continuar ouvindo e sendo ensinada sobre a palavra de Deus. Mas essa igreja, ela é muito parecida com Israel. Vez por outra ela está cambaleando, ela está tropeçando, ela começa a sair da linha, e adivinha o que é que Deus faz? Deus resolve muitos dos problemas por meio de cartas escritas pelos próprios apóstolos. Sim, quando a igreja está brigada, sim, quando a igreja está totalmente, me permitam esse termo, totalmente disfuncional, adivinha como é que Deus vai iniciar a correção dessa igreja? Por meio de uma carta. Quem sabe, pastor Valbert? 4. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, 4 Coríntios. 2 se perderam no caminho e nós não chegamos a conhecê-las.
o Senhor escreve. E este mesmo Deus, que faz tudo nascer pela palavra, é o mesmo Deus que escolheu a loucura da pregação como um meio das pessoas receberem a Cristo e serem salvas. Toda vez que a igreja é seduzida, na tentativa de alguém furtar o púlpito, cativar os corações, com um discurso que não glorifica a Deus, não os leva para mais próximo do senhorio de Cristo, o Senhor exige de nós cuidado com os falsos mestres. Porque se Deus ama por meio da comunicação, porque se Deus traz a vida por meio da sua fala, porque se Deus faz nascer a gente novamente por meio da sua palavra, o mal também pode trazer morte por meio da palavra, por meio de falsos discursos, falsas verdades, ou por que não dizer heresias. O Senhor fala com a sua igreja, o Senhor dá o que precisamos para continuamente ouvirmos o que Ele tem para nós, e mais do que isso, Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir não para sabermos de algum assunto novo, que Ele não saiba, mas Ele nos ouve porque Ele nos ama, porque Ele já tem demonstrado por milênios que a demonstração maior de amor dEle é por meio da comunicação. Porque Deus age por meio da sua palavra, pois na sua palavra há poder. Ele fala, e Ele nos garante, que um dia, os que receberam por fé, aqueles que ouviram com o coração escancarado o que Ele tinha para dizer, estarão no seu reino, e comerão de um fruto de uma árvore, que dá 12 frutos por ano, e a Bíblia vai dizer que ela dá o fruto para a cura das nações. Em Cristo, a palavra encarnada, nós podemos nos entender. Que boa notícia! Por causa da palavra encarnada, nós podemos voltar a falar com Deus. Por causa do maior dos profetas, podemos fazer as pazes com Deus. Podemos morar em seu lar, em seu reino, ouvir. E esse Deus falou comigo, ó. E esse Deus continua falando comigo. E depois que eu percebi que eu estou ficando velho, que eu estou deixando cada dia mais de ser jovem, como eu já fui aos 17, eu estou percebendo que Deus se torna cada vez mais real na minha vida. Com o tempo, Ele está deixando de ser uma ideia e uma abstração, sim, uma pessoa, mas uma pessoa que cada vez mais eu sinto perto, eu sinto que me ama, eu sinto que fala comigo, que se importa comigo, que abre as portas para um Zé Ninguém incapaz como eu, servi-lo, glória a Deus, que usa um cara que talvez não tenha capacidade de deixar de gaguejar para falar dele. Esse Deus se permite ser anunciado por gagos. Esse Deus se permite ser anunciado por pessoas que não sabem nem falar direito. Pois este Deus se fez humilde e habitou entre nós. Este Deus fala comigo, cara. Esse Deus me ama. Eu gostaria muito de até o último dia da minha vida falar dele. É uma das maiores honras que eu tenho na minha vida, poder anunciar a Deus, falar. Quem sou eu para falar de Deus? Quem sou eu para falar de Deus? Eu me lembro de uma época em minha vida eu era um jovem e só falava gírias, mas eu amava a Deus. Alguém falou, você jamais vai ser pregador, você parece um pirangueiro. Tudo bem. Deus me levou para visitar e pregar para pirangueiros durante 5 anos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e abrimos o nosso coração para a palavra de Deus,
independente de como somos, temos a honra e o virtuoso privilégio de falarmos em nome de Deus, ao ponto dele dizer: eu vou fazer de vocês minhas testemunhas. O mundo não vai me ouvir, mas o mundo vai ouvir a voz de vocês. E na voz de vocês eu serei gago, falarei gírias em inúmeros idiomas. Esse é o Deus que fala. Se isso tudo é verdade, por que nós silenciamos a nossa comunicação com quem está tão próximo de nós? Se tudo isso é verdade, se Deus falar é a boa notícia, se Deus dizer que me ama é a boa notícia, se Deus fazer a sua palavra ser encarnada para viver comigo, em mim, se isso é boa notícia, que direito eu tenho de silenciar quem diz me amar e morar debaixo do meu teto? Se Deus fala comigo, se Ele gosta de ouvir a minha voz nas orações, nas músicas que canto, e Ele gosta, que direito eu tenho de usar a minha língua para aleijar, para ferir, para querer matar alguém? Ainda mais uma pessoa que mora comigo, que fez um voto de aliança. Se tudo isso é verdade, que direito eu tenho de maltratar quem é meu aliado, quem é minha aliada? Deus se comunica e quase tudo nessa vida passa por comunicação. Eu não vim aqui dizer que comunicação é tudo, mas que ela abarca quase tudo da nossa vida. É por isso que esse mesmo Deus fala que se a gente se considera religioso e não cuida no nosso falar, a nossa religiosidade é menos que nada. Ela é insignificante. Coragem a todos aqui. Se tudo isso é verdade, por que você ainda dá ouvidos para o seu coração e não para Deus? Se isso tudo é verdade, por que você escuta mais o que o mundo tem para dizer do que o que Deus já falou? Se tudo isso é verdade, por que você não rompe com a própria dureza e mouquidão? Porque não é que Deus fale baixo, é você que é moco, o pecado te fez surdo. Por que então não clamar a Deus: Senhor, arranca a minha mouquidão? Porque Deus fala, mas a gente é que se faz de doido. Deus está falando a todo tempo para nós, e até para louvá-lo é difícil. Deus fala conosco, mas ouvir o que Deus tem para dizer é tão penoso. Deus fala conosco de uma forma que a gente entende. Este Deus falou de muitas formas, mas ultimamente Ele tem falado por meio do seu Filho. Receber a palavra de Deus é receber Jesus Cristo. Receber Jesus Cristo é receber a palavra de Deus. Casais, vocês querem viver para Deus? Recebam a Cristo, pois receber a Cristo é receber a palavra de Deus. O casamento de vocês está naufragando. Que Deus te livre de chegar ao fim, até o final desse ano. Mas está naufragando porque o seu ouvido está tapado de pecado. Porque tudo que você tem são informações bíblicas, porque você não está deixando a palavra entrar, você está resistindo à voz de Deus. Nem as tempestades ousaram fazer isso, e você ousa fazê-lo. Disse Deus. Eu espero que isso seja suficiente para mim. Disse Deus. Eu espero que isso seja suficiente para você. Disse Deus. Que isso seja a resposta para o seu casamento, para a sua vida. Disse Deus. Jovens, lembra que Deus já falou. Consulte-o. Deus já falou, jovem. O que Ele fala é luz para o seu caminho. Jovem, se você guardar o que Deus diz em seu coração, você não pecará contra Ele. Ouse obedecer à voz de Deus, e você terá uma vida feliz. Eu não estou dizendo que não vai ter sofrimento.
mas pense numa vida feliz e satisfeita. Cuidado. Até o presente momento vocês estão atentos e educados para essa palavra, mas isso não significa que o coração de vocês esteja. Peço a Deus para que o coração de vocês esteja escancarado, para dizer: Deus, pode falar, e o que o Senhor falar, eu quero dizer, eis-me aqui. Eu estou me tremendo todinho de medo, Senhor, eu estou me tremendo todinho porque eu não sei o que o Senhor vai pedir, mas se o Senhor pedir, o Senhor é digno, tudo eu te darei, tudo entregarei. O que o Senhor quer? Quer a minha perna? Te dou as duas. Quer uma hérnia de disco minha? Te dou 3. Quer um ombro meu? Te dou os 2. O que o Senhor quiser, eu te darei. Porque o que é que eu tenho para perder? Que eu já não tenha perdido na cruz? Eu já morri para mim mesmo. Agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje no corpo, este corpo que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ouça o que Deus tem para dizer. Pois esse Deus é o Deus que se revela. Amém? Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor continue a falar conosco. Não entregue nós ao nosso próprio coração, por favor. Não nos entregue aos nossos próprios desejos, meu Deus, por favor. Suplico para que o Senhor fale e insista conosco. E que o Senhor dê a alegria aos nossos olhos de ver muitos sendo salvos pela loucura da pregação. Ó Deus de amor, muito obrigado por hoje. Ó Deus de amor, eu te louvo. Ó Deus de amor, não apenas com a minha boca, mas eu te amo com a minha vida. As palavras são muito pequenas para descrever o que nós sentimos pelo Senhor. Restaura vidas, derrama a tua salvação, acha os perdidos essa noite, cura os doentes, ó Deus. Nos leve às nações que não entendem o nosso idioma, pois nós acreditamos que no Senhor toda essa barreira pode ser transposta. Obrigado por essa igreja, obrigado por 3 dias de falas, que as falas dos casais possam glorificar ao Senhor, que os maridos tenham Cristo como sua referência, que as esposas tenham a noiva de Cristo, a igreja, como sua referência. Porque se assim fizerem, não haverá silêncio, brutalidade, mentiras, fugas, mas sim misericórdia, graça e amor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Amém.